Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão e meus pais me cortaram, me chamando de mentiroso, quando os alertei sobre a infidelidade de sua noiva. Olá! Há 3 anos, tentei convencer meu irmão, de 35 anos, a cancelar o casamento após descobrir que sua noiva, de 33 anos, o estava traindo. Infelizmente, ninguém na família prestou atenção ao que eu disse, e eles se casaram mesmo assim. Além disso, conseguiram fazer com que a família me cortasse, me taxando de um mentiroso ciumento, incapaz de ver meu irmão feliz. Desde então, não tive absolutamente nenhum contato com minha família, e eles também não fizeram nenhum esforço para se comunicar comigo, até recentemente. Alguns dias atrás, eles apareceram porque, obviamente, meu irmão estava se divorciando e precisavam que eu testemunhasse para que ele não tivesse que pagar pensão alimentícia. No entanto, recusei-me veementemente a ajudá-los, e agora me chamam de insensível e egoísta. Por um lado, sinto uma certa satisfação em poder rejeitá-los e sinto que isso é o fechamento que eu precisava, mas, por outro lado, muitos dos meus amigos me disseram que vou me arrepender disso no futuro, pois essa pode ser a única chance de me reconciliar com minha família. E se eu recusar agora, talvez nunca tenha outra oportunidade. Então, estou bastante confuso sobre o que fazer. Eu seria o mal se não testemunhasse a favor do meu irmão no tribunal de família? E agora, para quem quiser conhecer mais detalhes, aqui está a história completa. Meu irmão, vamos chamá-lo de Mickey, e sua noiva, agora esposa, vamos chamá-la de Nina, estavam juntos há 2 anos quando ficaram noivos. Eu nunca fui particularmente próximo de Mickey, na verdade, nunca fui, porque tivemos uma rivalidade intensa entre irmãos durante o crescimento, e isso dificultou nossa relação como irmãos, até mesmo na fase adulta. Eu sempre me pegava competindo com ele, mesmo que inconscientemente. O triste é que meus pais nunca fizeram muito para desencorajar isso também. Eles estavam cientes de que eu não gostava muito do meu irmão e ressentia o fato de que o tratavam melhor, só porque ele se saía melhor do que eu. Para ser justo, naquela época eu era um pouco ingênuo e acreditava que, pelo menos, a família não deveria julgar você com base em como você se saía na vida. Deveriam ser um pouco imparciais, especialmente quando se trata de irmãos. Mas, é claro, agora sei que tudo isso é bobagem. As pessoas te julgam pelo sucesso que você tem, independentemente de qualquer coisa, e isso inclui a família. Enfim, naquela época eu não sabia todas essas coisas e não sabia como lidar com as situações, simplesmente dizia o que me vinha à mente, e assim meus pais perceberam que eu sempre tinha ressentimento pelo meu irmão, porque, embora me custe admitir, ele era melhor do que eu em certas coisas. Infelizmente, essas certas coisas eram as únicas que contavam para meus pais, já que ele era bom em matemática e ciências e começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia logo depois da universidade, o que significava que ele também estava ganhando muito dinheiro, mesmo sendo relativamente jovem em comparação com seus colegas. Não era surpresa, ele era bastante brilhante, com o tempo, sua carreira só subia. Por outro lado, eu não estava me saindo tão bem. Escolhi estudar literatura e tentei me tornar escritor. Desisti no 2º ano porque me deprimi ao perceber que provavelmente não era tão bom escritor quanto me diziam desde a infância. Quando era mais jovem, era mediano na maioria das matérias, mas a escrita era onde eu realmente me destacava e ganhava todos os tipos de concursos e coisas assim. Então, pelo menos dessa forma, quando éramos mais jovens, eu estava no mesmo nível que meu irmão, porque tinha minhas habilidades de escrita para competir com suas medalhas pelos projetos e coisas do tipo. No entanto, depois de abandonar a universidade, tentei me virar sozinho e tentei a sorte como redator freelance. Mal ganhava o suficiente para sobreviver por conta própria, enquanto meu irmão estava se saindo extremamente bem e até começar a devolver dinheiro para meus pais. Naturalmente, era inevitável que surgissem comparações, e toda vez que a família se reunia, meus pais faziam questão de me lembrar que eu deveria levar minha vida mais a sério e começar a fazer algo mais respeitável como trabalho. E cada sermão sobre minha vida sempre terminava com eles me comparando ao meu irmão, dizendo que eu deveria seguir seu exemplo ou alguma outra coisa igualmente irritante. Na maioria das vezes, acabávamos discutindo alto sempre que diziam coisas assim, e eu dizia que eles estavam sendo péssimos pais ao me comparar com meu irmão sem motivo e que estava cansado de ouvirem a mesma coisa repetidamente. Desde minha infância, era sempre a mesma rotina, brigávamos, parávamos de nos falar por algumas semanas, mas depois eles voltavam a se aproximar de mim e tentávamos nos reconciliar.
E então, claro, Mickey ficou noivo de sua namorada de 2 anos. Eu a tinha visto algumas vezes quando ela visitava a família enquanto estavam saindo. Ela parecia bastante simpática. Até mesmo durante o tempo em que estavam noivos, ela parecia uma boa pessoa. Mas, então, cerca de 2 semanas antes do casamento, minha família organizou um jantar em nossa casa, e, embora Mickey e eu não nos dessemos bem pessoalmente, sempre tentávamos manter as aparências. Eu participei ativamente de todos os eventos do casamento, mesmo que realmente não me interessassem. Em algum momento, decidi sair para fumar, e ainda me arrependo de ter feito isso, porque foi quando vi Nina beijando um de meus primos mais novos, Jacob, que agora tem 27 anos. Meus pais não sabiam que eu fumava naquela época, então eu tive que me afastar um pouco de casa. Quando vi o carro de Jacob, fiquei um pouco confuso, porque ele disse que iria para casa. Decidi dar uma olhada para ver o que estava acontecendo e foi então que os vi juntos. Eu não sei quem dos 3 ficou mais surpreso, mas apaguei imediatamente meu cigarro e comecei a caminhar de volta para casa sem sequer olhar para trás. Ao voltar, Nina entrou alguns minutos depois e Jacob não estava em lugar algum. Acho que ele finalmente foi para casa. Felizmente, todos estavam bebendo, e ninguém percebeu que os 3 estivemos ausentes, então ninguém perguntou o que estava acontecendo. Naquela noite, não disse nada ao meu irmão porque ainda não tinha processado o que havia acabado de ver, ainda estava confuso e fui para casa bem rápido. No entanto, Nina me ligou, implorando para que eu não dissesse nada a Mickey sobre o que eu tinha visto. Não sei como ela conseguiu meu número, mas estava desesperada para que eu não dissesse nada. Afirmou que só havia beijado Jacob aquela única vez e que lamentava profundamente, prometendo que não voltaria a acontecer. Ela dizia estar completamente comprometida com Mickey e que não queria que eu arruinasse seu casamento, e tudo o que queria era que eu guardasse seu segredo. Naquela noite, pensei em tudo e decidi que teria que contar a Mickey o que tinha visto. Embora não fossemos exatamente próximos, eu lhe devia isso como irmão. Era o mínimo que eu poderia fazer, além de não deixar que uma pessoa infiel saísse impune. Então, pedi para nos encontrarmos para almoçar no dia seguinte e contei tudo a ele. Ele parecia surpreso e magoado, mas não respondeu imediatamente. Apenas disse que estava agradecido por eu ter dito a verdade e depois foi para casa. Após isso, não sabia o que esperar, mas definitivamente me surpreendi quando ninguém entrou em contato comigo durante alguns dias. Fiquei ainda mais confuso quando percebi que todos na família me haviam bloqueado em todas as plataformas, cerca de uma semana antes do casamento. Sem saber o que estava acontecendo, tentei visitar meus pais, mas eles se recusaram a abrir a porta. Sem outra opção, fui ver o Mickey, suspeitando que ele estava envolvido de alguma forma. Ele abriu a porta, mas apenas para me insultar. Assim que me viu, começou a fazer gestos desagradáveis e me pediu que fosse embora. Fiquei atônito com o comportamento dele, porque da última vez que conversamos, ele havia me agradecido por ser honesto com ele. Agora, no entanto, ele me acusava de tentar arruinar seu relacionamento com Nina porque eu era um ressentido. Disse que eu tinha inventado a história sobre ela e Jacob só para criar drama. Foi extremamente doloroso ouvir isso, mas percebi que provavelmente Nina o havia convencido de que eu estava mentindo, então não discuti. Sabia que não havia como argumentar com ele, então me virei e fui embora. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem dos meus pais, que haviam me desbloqueado apenas para dizer que não queriam mais contato comigo. Eles me acusaram de ser um mentiroso, ciumento e amargurado, que tentava arruinar a vida e o casamento do meu irmão por ressentimento. Disseram que sempre souberam que eu invejava o sucesso de Mickey e que eu tinha inventado mentiras horríveis sobre sua noiva apenas para separá-los. Chamaram minhas ações de nojentas e disseram que não queriam ter mais nada a ver comigo. Era óbvio que Nina os havia manipulado, e eles acreditaram nela em vez de no próprio filho. Não havia mais nada que eu pudesse dizer depois disso. Nos 5 anos seguintes, não tive contato com meus pais, meu irmão nem o resto da família. Para eles, eu sempre seria alguém que tentou arruinar o casamento do meu irmão por causa das minhas inseguranças. Não havia nada que eu pudesse fazer para mudar essa percepção, então simplesmente deixei isso para lá. Os primeiros anos foram difíceis. No começo, lutei contra a depressão, me sentindo profundamente afetado por tudo o que aconteceu com minha família, mas eventualmente me recuperei. Agora, na verdade, estou indo bem. Meu trabalho como redator publicitário paga melhor, já que estou na indústria há alguns anos e sou mais reconhecido.
Estou feliz com o que tenho e não sinto muita falta da minha família, pois percebi o quão tóxicos eles eram. Recentemente, quando apareceram em minha casa pedindo ajuda para testemunhar a favor do meu irmão no tribunal de família, recusei diretamente. Não sinto que devo nada a eles depois de tudo o que disseram e da maneira como sempre me trataram. Como mencionei no início, meus amigos acreditam que vou me arrepender dessa decisão e acham que eu deveria ao menos conversar com meus pais e meu irmão, possivelmente esclarecer as coisas em vez de me fechar completamente. Eles acham que devo dar uma chance à reconciliação, mas não estou certo de que é isso que eu quero fazer. Minha família não poupou esforços para tentar me fazer sentir culpado pela minha decisão. Tem me enviado mensagens e e-mails constantemente, dizendo que estou sendo insensível e egoísta. Insistem que tinham razões válidas para me afastar e acreditar em Nina em vez de em mim naquela época. Honestamente, por mais que me custe admitir, em parte entendo o ponto de vista deles. Como mencionei antes, costumava discutir com meus pais sempre que me comparavam com meu irmão. Naturalmente, meus pais acreditavam que eu realmente ressentia o Mickey, então, quando Nina disse que eu estava inventando histórias horríveis para arruinar a vida dele, eles estavam inclinados a acreditar nela. Já mencionei que costumava ter discussões acaloradas com meus pais sempre que me comparavam com meu irmão. Não estou dizendo que eles estavam certos, mas as coisas que eu dizia sobre eles e sobre Mickey também eram muitas vezes duras. Então, em parte, não culpo totalmente meus pais por terem acreditado em Nina naquela época. Além disso, eu também não lutei realmente para me defender, simplesmente deixei que as coisas seguissem seu curso. Então, naturalmente, eles não tentaram me contatar nos 5 anos seguintes, pois ainda acreditavam que eu havia mentido até descobrirem as infidelidades de Nina. Essa também é a razão pela qual agora me sinto culpado por tudo. Realmente acredito que poderíamos ter resolvido as coisas como uma família se todos nós tivéssemos feito um esforço, mas nenhum de nós fez, e isso inclui a mim mesmo. Por isso, me sinto em conflito sobre minha decisão. O que meus amigos disseram continua ecoando em minha mente, que essa pode ser minha única chance de reparar minha relação com minha família. Sei que as pessoas frequentemente dizem que podem seguir em frente sem a família, especialmente quando ela é tão tóxica quanto a minha. Mas não consigo tirar da cabeça a sensação de que posso estar cometendo um grande erro. Então, realmente preciso saber, eu seria o mal por me recusar a ajudar meu irmão, testemunhando a seu favor no tribunal? Atualização 1. Pensei muito sobre a situação e decidi que não vou testemunhar a favor de Mickey. Não preciso fazer isso, nem sequer preciso reparar minha relação com a minha família, porque nos últimos 5 anos consegui me virar bem sem eles e tenho certeza de que eles podem dizer o mesmo. Eles não teriam entrado em contato comigo se não fosse pelo divórcio e pela situação da pensão alimentícia. Na verdade, nem acho que eles queiram consertar a relação, só precisam de mim e provavelmente me descartariam como fizeram há 5 anos. Mickey e Nina estão em processo de divórcio há alguns meses, então não é como se eles não soubessem que eu estava dizendo a verdade sobre Nina naquela época. Eles sabiam, mas simplesmente não acharam importante o suficiente para me procurar até que precisassem da minha ajuda. Mickey pegou Nina trocando mensagens com Jacob há alguns meses e assim descobriu o caso. Nina insiste que o relacionamento só começou há 1 ano, alegando que se sentiu negligenciada por Mickey devido ao foco dele no trabalho. Naturalmente, Mickey se recusou a pagar pensão após o divórcio, mas Nina insiste que ele deve, já que ele ganhou mais dinheiro durante o casamento. É aí que eu entro. Mickey e meus pais querem que eu testemunhe para provar que o caso de Nina com Jacob já dura bem mais de 1 ano, inclusive antes do casamento, para que Mickey possa evitar pagar a pensão, pois o Estado atribui a culpa neste caso. Pelo visto, eles não têm provas nem testemunhas, apenas o que ele descobriu no telefone da esposa, com o qual ele a confrontou imediatamente, sem tempo para tirar capturas ou algo assim, pois ela pegou o celular e apagou tudo. É uma situação complicada, mas o ponto é que Mickey e meus pais já sabem do caso de Nina com Jacob há meses, então sabiam que eu estava falando a verdade. Mesmo assim, não se deram ao trabalho de me procurar, e isso foi o que percebi enquanto pensava sobre tudo. Finalmente decidi que não devo nada a eles. Estou farto deles e continuarei mantendo distância, como tenho feito nos últimos 5 anos. Não respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails desesperados deles, e nem sinto a necessidade de fazê-lo. No entanto, falei com meus amigos sobre isso, já que foram eles que me incentivaram a falar com a família e esclarecer as coisas.
Eles estavam preocupados e não queriam que eu tivesse arrependimentos, então achei que precisava lhes contar minha decisão. Notei que eles não concordaram totalmente, mas expliquei meu raciocínio. Não lhes devia uma explicação, mas ofereci uma mesmo assim, porque nos últimos 5 anos, desde que rompi com minha família, meus amigos foram as únicas pessoas ao meu lado, e sou muito grato por isso. Contei a eles como minha família me tratou no passado e o quão tóxicos realmente foram. Meus amigos já tinham uma ideia geral, mas dessa vez fui aos detalhes. Nunca falei muito sobre isso antes, pois era pessoal demais e odiava reviver tudo, mas achei que eles precisavam entender exatamente a profundidade da dor. Contei a eles sobre os insultos e as acusações quando contei a verdade sobre Nina. Finalmente, disse que a única razão pela qual minha família estava se aproximando agora era porque precisavam da minha ajuda, não porque realmente me valorizassem como pessoa. Eles sabiam há meses que eu estava dizendo a verdade, e ainda assim nunca pediram desculpas pelo comportamento deles. Mesmo agora, não é como se tivessem se desculpado. Eles simplesmente se colocaram na defensiva, quase me enganaram por um momento e quase considerei o ponto de vista deles. Mas, no fim das contas, eles deveriam ter acreditado em seu próprio filho acima de Nina, e não o fizeram. Agora é hora de enfrentarem as consequências de suas escolhas. Não posso ajudá-los. Tentei alertar Mickey e meus pais naquela época, mas eles não deram a mínima e, em vez disso, me insultaram e me cortaram da vida deles. Seria errado da minha parte voltar para essas pessoas, e não quero mais me machucar dessa maneira. É por isso que escolho manter distância. Depois de me abrir com meus amigos, eles me garantiram que me apoiariam, não importando minha escolha. Agora que conhecem toda a situação e entendem exatamente como me sinto, concordam que tomei a decisão certa para mim. Está tudo bem entre nós, e estou realmente feliz com isso. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde que minha família apareceu na minha casa pela primeira vez, tentando me convencer a ajudar. Depois disso, como não respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails, eles decidiram vir pessoalmente pela primeira vez em 5 anos. Era fim de semana, então eu estava em casa, e por volta do meio-dia a campainha começou a tocar insistentemente. Quando fui ver, tinha que ser minha família, e decidi fingir que não estava em casa. Então deixei a campainha tocar por alguns minutos, mas depois, em vez de ir embora, meu pai começou a gritar, dizendo que sabia que eu estava em casa e que precisava falar comigo. Não sei como ele percebeu isso, mas de qualquer forma, eu não respondi. Durante alguns minutos, meu pai continuou gritando do lado de fora da porta, dizendo para eu abrir, mas nem me movi. Eventualmente, ele e Mickey começaram a empurrar a porta com força, e fiquei com medo de que ela se quebrasse. Então, finalmente, tive que me levantar e abrir a porta. Naquele momento, eu já estava bastante irritado, porque tinha deixado claro que queria que me deixassem em paz e realmente não queria chamar a polícia, pois moro em um bom bairro e também não queria lidar com o aborrecimento de passar por isso. Abri a porta e deixei claro que não queria falar com eles e que já tinha tomado minha decisão, eu não iria ajudá-los. Não era algo pessoal nesse ponto, só queria manter distância e eles precisavam respeitar isso. Aparecer na minha casa não mudaria minha opinião, apenas me deixaria mais irritado. Meus pais não disseram nada, mas Mickey me falou que realmente precisava da minha ajuda, pois não achava justo ter que pagar pensão para uma esposa infiel. Disse que se eu podia ajudar, deveria fazer isso, pois era o certo. Nesse momento, eu ri, porque durante 5 anos fomos qualquer coisa menos família, e agora, de repente, só porque precisam da minha ajuda, somos família e eu deveria cumprir meu dever. Respondi secamente que não podíamos fingir ser família apenas quando fosse conveniente para eles e que eu já não os considerava família, então era melhor que fossem embora. Acho que eles não gostaram do meu tom, porque meus pais começaram a se exaltar. Meu pai gritou, e minha mãe disse que eu não podia abandonar meu irmão, especialmente em um momento em que ele precisava. Naturalmente, respondi, e em poucos minutos estávamos gritando uns com os outros. Se não fosse por Mickey, provavelmente teríamos continuado por muito tempo, mas felizmente ele conseguiu nos acalmar. Então ele se virou para mim e literalmente começou a implorar, dizendo que realmente precisava da minha ajuda, e que sabia que não tinha sido o melhor irmão, mas que me devia um grande favor se eu o ajudasse. Ele disse que estava passando pelo período mais triste de sua vida e que não achava justo ter que apoiar financeiramente a esposa infiel, e que eu era o único que poderia evitar essa injustiça. Ele soava dramático, mas eu sabia que estava desesperado e realmente contava comigo.
No entanto, naquele momento, depois da briga que acabará de ter com meus pais, eu não tinha nenhum interesse em ajudar nenhum deles e apenas disse que saíssem ou chamaria a polícia. Fechei a porta e eventualmente eles foram embora. Não sei se fiz a coisa certa, mas só espero que me deixem em paz depois disso, porque realmente não tenho nada a dizer a eles. Atualização 3. 3 meses se passaram desde minha última atualização. Não tenho estado ativo aqui porque, sinceramente, não há muito a comentar. Meus pais tentaram entrar em contato algumas vezes, mas nunca pediram desculpas. Em vez disso, só mandaram e-mails dizendo que eu estava cometendo um erro ao me recusar a ajudar meu irmão e que tinham vergonha de me chamar de filho, como se isso fosse mudar minha decisão. No entanto, minha prima, que sempre me deu apoio, me contou que Mickey terá que pagar a pensão, e que Nina agora está abertamente com Jacob. Parece que a família excluiu Jacob da mesma forma que fizeram comigo, mas com uma diferença, desta vez há um motivo genuíno para isso. A ironia é quase dolorosa, pois tentei ajudar e fui cortado por isso, enquanto Jacob traiu o próprio primo e acabamos no mesmo lugar. Para minha surpresa, Nina está grávida, mas Jacob não tem certeza se o bebê é dele. Essa história só vai se esclarecer no nascimento do bebê, mas penso que Jacob deveria buscar o conselho de Mickey antes de tomar qualquer decisão de casamento com Nina. Quanto a Mickey, soube que ele perdeu o emprego, e segundo minha prima, ele tem estado muito deprimido desde que descobriu a verdade e seu casamento acabou. Não sinto alegria em saber disso, mas também não acho que mudaria minha decisão de não ajudar no julgamento. Mickey provavelmente enfrentará um longo caminho de recuperação, mas esse pode ser o impulso necessário para fazer mudanças em sua vida, longe de pessoas como Nina. Atualização 4. 6 meses se passaram desde que o divórcio de Mickey foi finalizado, e durante esse tempo, não tive nenhum contato com meus pais ou com ele. A essa altura, sei que não sou a pessoa favorita deles, especialmente depois de ter me recusado a ajudar no julgamento de divórcio. Mas, para mim, isso apenas reforça o que sempre acreditei, eles só tentaram entrar em contato comigo para que eu resolvesse algum problema ou servisse de AOIO quando fosse conveniente para eles. Se eu tivesse concordado em ajudar, provavelmente essa atualização seria sobre como eles me descartaram novamente depois de não precisarem mais de mim. Mas, como estamos, eu não sinto nenhuma perda, pelo contrário, sinto que ganhei. No entanto, esta atualização não é sobre isso, mas sobre as novas coisas que aconteceram na minha família desde então. Quanto a mim, minha vida segue como antes, sem grandes mudanças ou sobressaltos, e estou bastante satisfeito com isso. O que mudou, entretanto, é a situação das pessoas ao meu redor, começando por Nina. Sim, ela ainda está com Jacob, e pelo que sei através da minha prima, o relacionamento deles não é exatamente um conto de fadas. Vários de vocês me perguntaram se Jacob ainda faz parte da família, e a resposta é que agora ele é praticamente um pária. O curioso é que a família o excluiu de uma maneira semelhante à que fizeram comigo, com a grande diferença de que, no caso dele, eles têm um motivo genuíno. Suponho que, para meus pais, ambas as situações são comparáveis. A ironia aqui é quase dolorosa para mim, pois eu tentei ajudar e fui cortado por isso, enquanto Jacob traiu seu próprio primo, e ambos terminamos no mesmo lugar. Mas o mais surpreendente é que agora Nina está grávida, e isso trouxe mais complicações para o relacionamento dela com Jacob. Segundo minha prima, Jacob não está convencido de que o bebê seja dele. Não sei se ele tem alguma prova ou se são apenas suspeitas, devido ao caráter de Nina e à forma como ela lidou com suas infidelidades no passado. Suponho que isso só se esclarecerá quando o bebê nascer. Porém, diria que Jacob deveria pedir conselho a Mickey antes de considerar se casar com Nina, se ele realmente estiver pensando nisso, pois sair desse casamento depois pode ser muito mais complicado do que ele imagina. Quanto ao meu irmão, sei que ele enfrentou sérios problemas nos últimos meses. Ele perdeu o emprego, algo que parece estar parcialmente relacionado ao estado emocional causado pelo divórcio. Segundo minha prima, ele tem estado muito deprimido desde que a verdade veio à tona e o casamento dele acabou da maneira que acabou. Não sinto nenhuma alegria em saber disso, mas, honestamente, também não acho que mudaria nada se eu voltasse atrás e decidisse ajudar no julgamento. Já passei por momentos semelhantes e acredito que ele também será capaz de superar essa fase, mas precisará de tempo. Entendo que é enfrentar um mundo que, de repente, parece vazio e hostil. Não me surpreende o estado de ânimo dele, mas acho que talvez isso seja o impulso que ele precisa para fazer mudanças profundas em sua vida, longe de pessoas como Nina.
Por fim, quanto aos meus pais, eles também têm lidado com as consequências de tudo isso e sei que agora estão bastante chateados. Descobri que, antes do divórcio, eles recebiam uma ajuda financeira do meu irmão para complementar a renda deles, algo que eu não sabia até agora. Acredito que essa é outra razão pela qual eles deveriam ter me ouvido quando os alertei sobre Nina. Suponho que, em vez de olhar para trás e reconhecerem o erro, eles preferem descontar a raiva e me culpar por tudo isso. Afinal, sempre fui o saco de pancadas deles. No entanto, mesmo que eu tivesse ajudado meu irmão no julgamento, duvido que isso teria mudado o curso da vida dele ou o estado emocional em que ele se encontra. Mickey provavelmente continuaria deprimido, e meus pais ainda precisariam de uma renda extra. Mas, às vezes, é mais fácil culpar alguém do que assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. Então, aqui estamos nós, cada um enfrentando as consequências das nossas escolhas. Quanto a mim, não tenho nenhum remorso pela forma como lidei com as coisas e mantenho minha posição de que foi o melhor para mim. Embora eu saiba que sempre fui o vilão na narrativa da minha família, agora entendo que esse papel não me define, e o que realmente importa é viver minha vida sem drama desnecessário e sem a constante manipulação que me cercou no passado. Espero que eles também encontrem suas próprias respostas, mas não tenho intenção de me envolver mais nos problemas deles. Edição: o bebê não é de Jacob. Eu deveria procurar o meme do Pikachu surpreso, mas só entrei rapidamente para esta edição e nada mais. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Enquanto preparava meu chá de bebê, minha cunhada decidiu combiná-lo com o aniversário do filho do seu namorado, arruinando meu dia especial. Olá! Então, estou lidando com uma cunhada que é um verdadeiro pesadelo. Agora, enquanto eu me preparava para o meu chá de bebê durante o evento, ela achou que era o momento perfeito para comemorar um aniversário. Mas não só isso, ela trouxe um bolo, balões, decorações e tudo mais. E eu fiquei tipo, ei, o que você está fazendo? E ela disse, achei que seria uma boa ideia comemorar esse aniversário durante o chá de bebê. Pessoal, quando eu contar de quem era o aniversário, vocês podem simplesmente perder a cabeça. Quem diria que eu estaria aqui, escrevendo sobre isso? Normalmente sou a pessoa que lê essas histórias e deixa minha opinião ou conselho. Mas aqui estou eu numa encruzilhada, e realmente preciso da opinião de vocês, do conselho, da perspectiva de cada um. Sei que histórias sobre cunhadas mimadas são comuns aqui, então espero que vocês possam me ajudar. Tenho 30 anos e sou mulher. Estou casada com o amor da minha vida, Kevin, há 5 anos. Nós trabalhávamos na mesma empresa, e foi assim que nos conhecemos. Sempre tivemos um ótimo relacionamento, mas infelizmente não posso dizer o mesmo sobre minha relação com a irmã mais nova dele, Alexis, que é a definição exata de uma pirralha mimada. Ela tem 25 anos e sempre implicou comigo desde o primeiro dia, nunca fez nenhum esforço para me conhecer. Apesar disso, me dou muito bem com a família do Kevin e vice-versa. Kevin e eu sempre sonhamos em formar uma família, mas o caminho não foi fácil. Depois de tentarmos por 2 anos sem sucesso, decidimos visitar um especialista em fertilidade, que nos informou que Kevin tinha problemas de fertilidade e que seria praticamente impossível para nós concebermos naturalmente. E foi assim que começamos nossa jornada de fertilização in vitro. Eu honestamente pensei que Alexis iria se mostrar mais presente e tentar nos apoiar, especialmente a mim, já que não tenho irmãos. Mas ela deixou bem claro que tinha coisas mais importantes a fazer. Felizmente, minha melhor amiga, Cassidy, havia acabado de se mudar de volta para nossa cidade, então ela foi quem me ajudou em tudo, desde as injeções até as consultas médicas. A jornada da fertilização in vitro não foi nada fácil e em certo ponto, Kevin começou a se culpar. Ele se sentia culpado e mal por eu estar passando por toda essa dor e desconforto por causa de seus problemas de fertilidade. Eu disse a ele que valia a pena, pois significava que tínhamos uma chance de ter nossa própria família, o que era um sonho para nós. Tivemos 2 tentativas de fertilização in vitro fracassadas, mas fomos abençoados na 3ª tentativa. E o que nos deixou ainda mais sortudos e emocionados foi o fato de que teríamos gêmeos, um menino e uma menina. Isso era ideal para nós, pois significava que eu não precisaria passar por outra rodada de fertilização in vitro. Kevin e eu concordamos que teríamos apenas um bebê, já que a fertilização in vitro era muito cara e exigia muito fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Mas por sorte fomos abençoados com gêmeos. Eu não tenho muitos familiares, e meus pais faleceram tragicamente em um acidente de carro quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Fui criada por minha avó materna, que infelizmente faleceu de câncer há 1 ano.
Já Kevin vem de uma família grande, barulhenta e amorosa, o que eu sempre apreciei. Eu me dou bem com todos, exceto Alexis. Então, aqui está a situação sobre minha cunhada. Embora ela seja adulta, com formação universitária, sente que é responsabilidade dos pais e do irmão cuidar dela. Antes de eu entrar na vida dele, Kevin costumava pagar o aluguel do apartamento de luxo dela, mas eu coloquei um fim nisso. Quero dizer, existe algo chamado trabalho. Ela sempre foi muito mimada, e seus pais literalmente a deixam fazer o que quer, enquanto eu sempre chamo a atenção dela para seus comportamentos ruins e a obrigo a assumir a responsabilidade por suas ações, o que ela não gosta. Daí o motivo de ela não gostar de mim. No entanto, sempre dei o benefício da dúvida para ela, pois ainda é jovem e está se encontrando na vida. Mas isso não significa que ela não possa ser chamada à razão. Enfim, vamos avançar um pouco. Eu estava preparando o jantar para meus sogros que vieram nos visitar, quando Alexis apareceu sem avisar. Ela disse que estava na vizinhança e queria nos ver. Enquanto jantávamos, ela continuou me fazendo perguntas sobre a minha gravidez, o que achei estranho, mas decidi responder. Então ela mencionou que o namorado dela tem um filho de 4 anos. Isso foi novidade para todos nós, pois Alexis sempre deixou claro que jamais namoraria alguém com filho. Ela dizia que não estava interessada em ser madrasta de ninguém e lidar com o drama da mãe do bebê, o que eu entendo perfeitamente, pois essas coisas não são para todo mundo. Ela passou a maior parte da noite falando sobre como esse cara era incrível e como o filho dele era adorável e doce. Dá para perceber que ela estava realmente feliz com esse cara, o que foi uma novidade, pois ela nunca teve um relacionamento sério, e ela nos disse que definitivamente o conheceríamos em breve. Bem, então ela perguntou sobre o meu chá de bebê. Eu disse a ela que ainda não tinha começado a planejar oficialmente, mas que faria isso assim que encontrasse um local. Ela então nos surpreendeu quando ofereceu-se para me ajudar a escolher os locais. No início fiquei um pouco hesitante, mas minha sogra disse que essa seria a oportunidade perfeita para termos um tempo juntas antes dos gêmeos nascerem, então eu concordei. Quando mencionei isso para minha melhor amiga, ela riu e perguntou se eu estava brincando. Então, encaminhei para ela uma mensagem de texto de Alexis perguntando quando poderíamos ver os locais. Alexis enviou outra mensagem perguntando se poderíamos almoçar depois de visitar os lugares. Ela explicou que queria trabalhar no nosso relacionamento e que o namorado a estava incentivando a passar mais tempo comigo. Ela também acrescentou que precisava de alguns conselhos de irmã, o que me deixou lisonjeada, então aceitei imediatamente. Quero dizer, minha melhor amiga não estava disponível para ver os locais comigo por causa de sua agenda de trabalho agitada, então por que não dar uma chance à minha cunhada? No entanto, quando mencionei isso a Cassidy, ela me alertou para ser muito cuidadosa com Alexis. Eu disse que parecia que Alexis estava numa boa fase da vida dela e que seria justo dar uma chance, mas Cassidy não aceitou. Ela me lembrou que um leopardo não muda suas manchas. Eu discordo dela, pois durante o jantar vi um lado completamente diferente de Alexis. Ela estava mais calorosa, atenta e completamente aberta. Senti honestamente que esse novo namorado a havia mudado. Sempre quis que Alexis fosse mais envolvida e prestativa, então talvez essa fosse sua forma de mostrar isso para mim. Alexis pode não ter sido a melhor cunhada, mas ela estava tentando passar tempo comigo e realmente trabalhar no nosso relacionamento, algo que eu sempre quis, apesar das nossas diferenças. Isso também tornaria a vida de todos mais fácil se nos dessemos bem, então por que não aproveitar essa oportunidade? O que vocês acham do comportamento mudado da minha cunhada? Devo ir devagar e não me apressar no relacionamento, como minha melhor amiga sugeriu sobre o leopardo que não muda suas manchas? Para contexto, não vejo minha cunhada desde que anunciamos o gênero dos gêmeos na nossa revelação, que foi há poucos meses. De qualquer forma, atualizarei vocês assim que tiver mais informações. Atualização 1. Ei, então já faz alguns dias desde que tivemos o jantar em minha casa. Não vou mentir, estou me sentindo meio estranha em relação à minha cunhada. Por mais que eu esteja dando o benefício da dúvida e realmente tentando melhorar nosso relacionamento, meu instinto estava me dizendo outra coisa. Alexis e eu passamos a manhã inteira visitando locais para festas. No final, encontramos um lugar que ambas gostamos e conseguimos reservar para o dia que eu queria. Depois, fomos a um café próximo para comer algo. Foi interessante, sim. Ela me contou como conheceu um namorado, Steve, que tem 35 anos. Fiquei surpresa ao saber que ele é 10 anos mais velho que ela. Ela também me falou sobre o filho dele, Evan, que tem 4 anos e estava prestes a completar 5. Ela não sabia o que comprar para o aniversário dele e eu perguntei, o que ele gosta? Ela começou a falar sobre o Homem-Aranha, então sugeri que se o namorado tivesse condições, talvez eles poderiam fazer uma festa com o tema do Homem-Aranha. Ela achou a ideia ótima.
Ela mencionou que a ex do namorado, mãe de Evan, não gostava dela e queria usar o aniversário de Evan como uma oportunidade para mostrar que ela realmente se importava com o menino, que a mãe dele não precisava se preocupar e que ela não seria uma madrasta malvada para Evan. Fiquei feliz em ouvir que ela estava levando isso a sério e queria causar uma boa impressão. Alguns dias depois, ela me ligou para perguntar se eu conhecia algum organizador de festas e onde poderia encomendar um bolo temático, decoração, etc. Passei para ela todos os contatos que estava usando para o meu chá de bebê, e ela me agradeceu. Estava genuinamente feliz com o rumo que nosso relacionamento estava tomando. No entanto, meu marido não estava muito entusiasmado. Ele disse que achava estranho que Alexis continuava falando e se gabando sobre esse grande namorado dela, mas ninguém nunca o conheceu, nem mesmo a mãe dele. Eu disse que talvez ela estivesse fazendo as coisas de forma diferente, pois esse era o primeiro relacionamento sério dela e ela não queria apressar as coisas. Apesar de todos os meus esforços para defender o relacionamento de Alexis, meu marido ainda não estava convencido e disse que pediria para Alexis convidá-lo para o nosso chá de bebê, o que achei uma ótima ideia. Ligamos para ela, e ela ficou feliz por estarmos convidando o namorado para o chá de bebê. No entanto, meu marido ainda me advertiu para ir com calma com a irmã dele. Apesar dos avisos do meu melhor amigo e do meu marido, decidi convidar Alexis para minha consulta de ultrassom, já que todos estavam ocupados. Primeiro, ela concordou em me acompanhar, mas no dia da consulta, não consegui falar com ela. No começo pensei que talvez ela tivesse esquecido ou estivesse ocupada, mas quando vi a história dela no Instagram, percebi que ela estava em um bar bebendo com alguns amigos. Quero dizer, eu teria entendido completamente se ela tivesse se esquecido ou marcado algo em cima. Mas por que ignorar minha ligação se você consegue postar nas redes sociais? Se você pode postar, com certeza poderia responder a uma ligação ou enviar uma mensagem. Já que não consigo confiar isso ao meu melhor amigo ou marido, achei que poderia recorrer a vocês, já que comecei minha história aqui. O comportamento da minha cunhada está estranho, ou fora do comum, ou estou olhando muito fundo nisso? Sim, estou grávida e meus hormônios estão uma bagunça, mas não sinto que estou exagerando. Ela não deveria estar mantendo sua palavra se estivesse realmente falando sério sobre melhorar nosso relacionamento? Atualização 2. Passou-se uma semana desde que minha cunhada não compareceu à minha consulta de ultrassom, e sinceramente minha intuição tem ficado cada vez mais forte. Esse foi um lembrete de sempre ouvir meus instintos, porque quando conto sobre a montanha-russa de emoções que tenho passado, talvez vocês entendam. Meu chá de bebê está a uma semana de distância, e estamos tendo nosso jantar mensal com meus sogros. Bem, desta vez Alexis decidiu se juntar a nós, lembrando que não havíamos falado desde que ela decidiu não me acompanhar na consulta. Ela me deixou no vácuo desde aquele dia nas mensagens, o que me incomodou muito. Eu estava ocupada arrumando a mesa quando minha sogra pediu para Alexis me ajudar. Em vez de concordar, ela disse à mãe que eu estava perfeitamente bem arrumando a mesa sozinha. Fiquei surpresa com a resposta dela e continuei arrumando a mesa, pensando que talvez Alexis estivesse tendo um dia ruim. Meu marido acabou me ajudando. Enquanto jantávamos, Alexis nos informou que tinha um anúncio importante, e o que saiu da boca dela quase me fez entrar em trabalho de parto. Ela anunciou que combinaria meu chá de bebê com o aniversário do filho do namorado dela. Meus sogros ficaram encantados e disseram: "Oh, que ideia maravilhosa!" Perguntei a Alexis do que ela estava falando, e ela riu e pediu para eu não agir como se não tivéssemos falado sobre isso. Balancei a cabeça e disse que apenas sugeri uma ideia para o que ela poderia fazer no aniversário de Evan. Ela então respondeu dizendo que ela e o namorado decidiram fazer uma festa de aniversário para ele e que, como o local que escolhi era muito espaçoso, poderíamos fazer as duas festas ali. Senti meu coração se partir em 1000 pedaços porque isso foi uma traição total. Gritei que ela estava sendo egoísta e insensível, porque ela sabia o quanto esse chá de bebê significava para Kevin e para mim. Ela deu de ombros e disse que eu estava exagerando e que deveria estar feliz por ela estar fazendo isso. Minha sogra então decidiu se intrometer na discussão e, claro, ficou do lado da filha. Ela disse para eu me acalmar e que essa era uma ótima ideia porque toda a família poderia conhecer Steven como uma família. Kevin tentou mostrar para a mãe o quão errado isso estava, mas ela e meu sogro decidiram ignorá-lo completamente. Perguntei a Alexis se ela iria pagar metade do local. A resposta dela provou exatamente o quão manipuladora e egoísta ela era. Ela disse que, como eu já havia reservado e pago o depósito, não havia necessidade dela fazer isso. Para minha sanidade e a saúde dos meus 2 bebês, saí da sala de jantar e fui para o meu quarto. Quando tranquei a porta, desabei em lágrimas. Não podia acreditar que fui tão estúpida e ingênua.
Isso era exatamente o que meu melhor amigo e meu marido me avisaram, mas decidi ignorar os avisos deles, e olha onde isso me levou. Meu chá de bebê especial e sentimental agora estava sendo transformado em uma festa infantil, uma festa de criança que eu estava sendo forçada a pagar. Não tinha ideia do que iria fazer ou como lidaria com isso. Alguém aí tem algum conselho? Como posso evitar que meu chá de bebê perfeitamente planejado se transforme em uma festa de criança louca? Atualização 3. Os últimos dias foram cheios de lágrimas e raiva, mas tenho feito o meu melhor para ser forte e manter tudo para mim. Não ia deixar minha cunhada arruinar um dos melhores dias da minha vida. Tenho me lembrado de que meu marido e eu merecemos celebrar nossos bebês com apenas nossos amigos e família. Enquanto eu estava fazendo compras com Cassidy para as decorações do chá de bebê, recebi uma mensagem de Alexis pedindo se podíamos ver o bolo que ela havia encomendado para a festa de aniversário de Evan, já que ela o encomendou no mesmo lugar que eu. Li a mensagem para Cassidy, que balançou a cabeça. Eu estava prestes a dizer a Alexis para cuidar de tudo por conta própria, então imediatamente tive uma ideia, uma que definitivamente ensinaria a ela uma lição. Fomos à padaria, onde nos informaram que ambos os bolos estavam prontos e poderiam ser entregues. A confeiteira até informou que Alexis havia dito a ela que eu cobriria o custo dos 2 bolos. Pedi para fazer um pequeno favor, pagar pelo bolo do Homem-Aranha, mas que ele fosse entregue não no local da festa, e sim em um lar de acolhimento infantil próximo. No dia seguinte, fui ao local e perguntei se a sala ao lado da nossa estava disponível. Eles disseram que sim. Perguntei se poderia reservá-la em nome da minha cunhada e que ela pagaria no dia. Bem, o proprietário disse que normalmente não fariam tal coisa, mas como eu já havia reservado uma sala e eles me viram com Alexis, eles fariam isso. Finalmente meu plano de retaliação estava se concretizando. Mais tarde naquela noite, liguei para Alexis e disse que reservei uma sala grande para nós, muito maior que a outra, porque não queria que tudo ficasse apertado e bagunçado. Atualização 4. O dia do tão chamado chá de bebê e festa infantil finalmente chegou, e quando eu digo que foi uma montanha-russa, estou falando sério. Todo mundo estava em nossa casa se preparando para o grande dia. Alexis estava super animada e postando em todas as redes sociais, realmente fazendo parecer que ela era a madrasta do ano. Ela nos disse que iria buscar Steven e Evan, e que nos encontraria no local. Todos nós fomos para o local e encontramos todos os convidados do chá de bebê sentados e aproveitando. Uma mulher se aproximou de nós e se apresentou como a mãe de Evan. Ela disse que Alexis havia informado a ela que a festa seria ali, mas nada estava organizado, e eles não podiam se acomodar porque Alexis não havia pago pela sala. Minha sogra se virou para mim e perguntou o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse responder, Alexis entrou com Steven e Evan. Ela estava horrorizada e chocada. Imediatamente me puxou de lado e perguntou: "O que está acontecendo?" Bem, eu soltei a bomba, não paguei absolutamente nada. Ela levantou a mão para me dar um tapa, mas Steven segurou o braço dela e perguntou o que ela estava fazendo. Alexis então disse a Steven que eu arruinei a festa de aniversário de Evan porque não encomendei nada. Steven ergueu uma sobrancelha confuso e perguntou o que Alexis estava falando. Foi nesse momento que Alexis percebeu que havia cometido um erro enorme. Todos nós descobrimos que Alexis havia dito tanto a Steven quanto à mãe de Evan que ela cuidaria de tudo para a festa de aniversário de Evan, já que ela estava bem financeiramente. Kevin riu e expôs o fato de que Alexis estava, na verdade, desempregada e que seus pais eram os que pagavam por todas as suas despesas, inclusive o aluguel. Steven ficou chocado e muito desapontado. Minha sogra tentou colocar a culpa em mim, o que obviamente não me surpreendeu, mas fiquei surpresa com meu sogro. Ele disse para minha sogra parar de tratar Alexis como uma criança e que tudo isso era culpa dela. Bem, isso deixou Alexis furiosa, e ela tentou me atacar, mas Kevin se colocou na minha frente, e a segurança do local veio até nós e me perguntou se eu queria que Alexis fosse retirada do local. Eu disse que eles poderiam removê-la assim que ela pagasse pela sala que supostamente reservou para a festa de Evan. Isso fez com que Alexis perdesse completamente o controle. Em vez de agir como uma adulta e pagar por algo que ela mesma prometeu, ela correu para a sala onde estava acontecendo o meu chá de bebê e começou a jogar toda a comida no chão. Todos ficaram envergonhados com o comportamento dela, e eu podia ver como a família de Steven estava decepcionada. Isso resultou em ela sendo algemada e escoltada para fora pela segurança, que estava levando-a para a delegacia por causa dos danos que causou. Alexis quebrou algumas cadeiras e talheres do local, o que é considerado uma infração criminal, pois esses itens têm valor monetário.
Infelizmente, meu chá de bebê foi arruinado, mas Cassidy conseguiu organizar tudo para que fizéssemos a festa em nossa casa, já que tínhamos um quintal grande. Steven pediu desculpas por tudo e explicou que não fazia ideia de que Alexis estava tentando roubar meu chá de bebê e transformá-lo em uma festa para Evan. Eu me senti extremamente mal por o dia especial de Evan ter sido arruinado, apesar de seus pais terem levado ele e seus amigos para o Chunky E. Cheese para celebrar. Isso me fez pensar que talvez eu devesse ter lidado com as coisas de outra forma. O que vocês acham? Atualização final. Então, eu sei que deixei vocês com um suspense. Alguns meses se passaram desde a última atualização, então aqui está uma atualização para fechar todas as pontas soltas. Primeiro, sou oficialmente mãe de gêmeos. Dei à luz meus lindos bebês há cerca de 3 meses, e eles estão crescendo bem e são verdadeiros amores. Olhando para trás, estou muito feliz por termos decidido fazer mais um ciclo de fertilização in vitro, porque isso é além de tudo o que sempre quisemos. Ainda estou de licença maternidade e tenho aproveitado cada momento. Infelizmente, depois de toda aquela situação de festa combinada, meu relacionamento com minha sogra ficou muito abalado. Ela decidiu ficar do lado de Alexis e de seu comportamento horrível, então não viu os gêmeos desde o dia em que nasceram. Ela veio ao hospital com meu sogro para dar os parabéns, mas foi a última vez que a vi. Ela não fez nenhum esforço para ver ou passar tempo com os gêmeos, então Kevin e eu simplesmente a afastamos. Meu sogro, por outro lado, tem sido muito solidário e nos visita todo final de semana. Ele tem sido uma grande ajuda, nem sei onde estaríamos sem ele. Ele deixou claro que não apoiaria mais as decisões da minha sogra e que não ajudaria mais Alexis financeiramente, o que acabou prejudicando o relacionamento deles. Eu não vi ou falei com Alexis desde o dia do chá de bebê. Para nossa paz e sanidade, decidimos que seria melhor não tê-la em nossas vidas por causa de quão tóxica e manipuladora ela é. Até hoje, ela não se desculpou por arruinar nosso chá de bebê. Em vez disso, ela foi às redes sociais e tentou nos pintar como os vilões, mas ninguém acreditou nela. Steven decidiu, ali mesmo no local, que não queria mais nada com Alexis. Ele disse que não poderia estar com alguém tão egoísta e enganadora, o que eu completamente entendo. Vi nas redes sociais dele que agora está noivo da mãe de Evan, e parece que toda a situação os aproximou. Não vou mentir, sinto-me culpada por basicamente arruinar o dia especial de uma criança de 5 anos. Tenho certeza de que ele estava muito animado também, e nas circunstâncias certas, talvez pudéssemos ter dado a ele uma grande festa de aniversário. Isso me mostrou que a vingança nem sempre é doce e pode ter suas consequências, mas ao mesmo tempo, estou feliz por ter ensinado a Alexis uma lição importante. Vocês acham que ainda devo me sentir culpada? Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!